Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 17 de setembro. Agora na Espanha, 11 horas e 51 minutos. No Brasil, 6 e 51 da manhã. Gente, vocês vejam que a BTC promoveu um belo engolfamento nesse candle aqui no diário hoje. O candle de hoje, dia 17 de setembro, está fortemente engolfado, abraçado pelo candle de ontem, o que mostra um claro arrefecimento desse ímpeto vendedor. Talvez a gente já tenha estressado aqui a aresta inferior da figura triangular. Não chegamos a encostar na aresta inferior, estressamos a linha inferior do canal de Keltner. Talvez a gente esteja desenhando uma subfigura triangular para, na esteira da aproximação da segunda-feira, a gente estressar a aresta superior aqui na extensão, na altura de 21.500, podendo bater até um pouco mais, 21.600. E por que eu acho que a gente vai voltar a estressar a aresta superior da figura triangular e não voltar a estressar a aresta inferior? Porque o DXY está dando sinais de esgotamento. Para quem não sabe, o DXY mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas que inclui euros, ienes, francos suíços, dólares australianos. E agora a gente chegou a fazer a máxima ontem, sexta-feira, em 110,26. Então ele meio que encostou aqui nesse platô resistencial. Então é provável que o DXY agora volte a estressar a mediana do canal de Keltner ali na altura de 109, podendo eventualmente até migrar para reencontrar a nuvem, já que o DXY, quando começa a dar sinais de esgotamento, como aqui, ó, normalmente ele vai buscar a nuvem. Como aqui, ó, ele engolfou e foi buscar a nuvem. Aqui a gente promoveu o engolfamento, ameaçamos, aí vieram os dados da inflação norte-americana pressionando muito o Fed a promover mais aumentos agressivos nas taxas de juros, e aí o DXY ganhou um fôlego, voltou a estressar esse platô aqui resistencial, e é bem provável que agora a gente siga em direção à nuvem. Existe uma relação movimentacional de inversão entre o DXY e a BTC, por isso que eu acho que a gente vai, na esteira do final de semana, protagonizar uma subfigura triangular para eventualmente explodir aqui, voltando a estressar a aresta superior, um pouco acima do patamar de 21.500. Na nossa banda de VWAP mensal, é justamente a VWAP mensal que está sugando o preço em direção a esse patamar de 20 mil. Agora a gente sofreu esse engolfamento aqui, ó. E é bem provável que a BTC agora volte a estressar o patamar da VWAP mensal, que está um pouco acima de 20 mil. A banda de VWAP mensal segue engolfada pela grande banda de 6 de 22, que engolfou a do mês 7 de 22, engolfou a do mês 8 e segue engolfando a do mês 9 de 22. Repetindo esse padrão comportamental aqui do grande fundo de 2021, onde a grande banda de 5 de 21 engolfou a do mês 6 de 21, a do mês 7 e gerou todo o padrão comportamental de fundo que levou a BTC para o all-time high em 69 mil. No gráfico das VWAPs, a gente está exatamente seguindo a vigência e respeitando a vigência dessa grande cunha triangular, que provavelmente vai redundar numa explosão ascendente para buscar o patamar da VWAP anual, que está um pouco abaixo de 28 mil dólares, basicamente no fundo dessa camada congestional aqui. Vamos ver se a BTC agora, nessa nova tentativa de romper de forma ascendente essa grande cunha triangular, vai buscar o patamar da VWAP anual. No intraday, a BTC está um reloginho, estressamos a upper, voltamos para a VWAP, estressamos a lower, voltamos para a VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais, devem fechar rapidamente, como aconteceu ontem. Gente, na seara fática, grandes corporações dominam a validação da rede Ethereum pós-fusão, a Proof of Stake. O receio de perda do nível de descentralização talvez não seja sem sentido, mas o fato é que dentre os maiores validadores, disparado em primeiro lugar, tá a Lido Finance, que não é tão centralizada assim, porque a Lido Finance, no fim das contas, ela arrecada ETH de usuários, emite o recibo de depósito, a ETHST, que é um outro ativo passível de negociação, e acaba fazendo stake em nome dos seus usuários. Então a Lido Finance domina
o stake do Proof of Stake da Ethereum com 4,16 milhões de ETH em stake. A Coinbase vem logo atrás com 2 milhões de ETH em stake. Lembrando que a Coinbase ela está estaqueando as ETHs dos seus usuários e a Lido Finance está estaqueando as ETHs emitidas contra o seu recibo de depósito, porque muita gente não tem as 32 ETHs necessárias para fazer parte do Proof of Stake diretamente na rede e nem tem conhecimento de Solidity ali para poder interagir com a Ethereum Virtual Machine, em que pese não ser tão complexo, mas o fato é que as pessoas preferem ir ali na Lido Finance ou mesmo na Coinbase ou na Binance fazer o stake direto por uma CeFi ou uma DeFi. E o Departamento de Ciência e Tecnologia da Casa Branca analisa 18 opções de design da CBDC norte-americana, que vai ser o dólar digital. Não será uma stablecoin, gente. Vai ser o dólar digital rodando na blockchain do Banco Central norte-americano, do Fed. É uma ordem da Casa Branca para que isso saia do papel, se concretize no mundo real, porque o Congresso norte-americano está em vias de impor um marco legal para o mundo cripto, regulamentando as stablecoins, e o governo norte-americano vê com muita preocupação o crescimento exponencial das stablecoins e esse entrave que acaba represando o lançamento do CBDC, que vai ser o dólar digital. O curso do tempo está correndo e verdadeiramente a CBDC não está saindo do papel. Daqui a pouco o Brasil lança a sua CBDC, como já está prognosticado para 2023, e os Estados Unidos ficam patinando. E o Michael Saylor, o bitcoiner bilionário, um dos donos da MicroStrategy, afirma que a BTC é muito melhor que propriedade física para a classe média. O sonho de um integrante da classe média de ter $1 milhão fica muito mais próximo acumulando BTC do que acumulando propriedade ou ações ou títulos, onde o Estado soberano, os Estados Unidos ou o Brasil, eles são seus sócios sem pedir licença, e a BTC tem essa vantagem de ser livremente negociada, pode ser alugada, pode ser transferida sem qualquer entrave ou fricção estatal. E muito provavelmente um integrante da classe média conseguiria migrar pro topo da pirâmide social acumulando BTC, e dificilmente ele conseguiria fazer isso com outras opções de investimento, onde o Estado é seu sócio sem pedir licença. E a Índia ultrapassa o Reino Unido e se torna a 5ª maior economia do planeta. O PIB da Índia vem crescendo de forma exponencial. Há uma década, o PIB indiano era o 11º maior do mundo e agora é a 5ª maior economia do planeta e crescendo exponencialmente. O Reino Unido planeja cortar as tarifas de energia comercial pela metade. Gente, é o maior subsídio para o setor elétrico desde a Segunda Guerra Mundial. O que isso significa para a BTC e para o mundo cripto? Isso é muito bom. Um subsídio desse, como o que está acontecendo na zona do euro, não é só o Reino Unido que vai bancar a metade da conta comercial, industrial, enfim, e também dos súditos. O Reino Unido vai bancar. A Liz Truss, a nova primeira-ministra, afirmou que a metade das contas das tarifas de energia elétrica serão bancadas pelo governo britânico. Um subsídio nessa envergadura vai impor mais impressão de dinheiro, vai impor mais pressão inflacionária no médio e num médio prazo. Talvez não demore nem tanto, porque tudo isso está criando uma mega panela de pressão para quando esse aperto quantitativo chegar ao fim, a BTC explodir. Inclusive tem um artigo muito interessante hoje na Bitcoin Magazine dando conta de que a gente está vivendo, na verdade, uma grande bolha financeira em que existe uma relação de dominância não entre o market cap da BTC e o market cap do mundo cripto, mas entre o market cap da BTC e o market cap de todo o mercado acionário aberto atualizado dos Estados Unidos. E a BTC,
ela vem ganhando espaço dentro do market cap de todo o mercado acionário aberto norte-americano, que está lá em 41 trilhões de dólares. A BTC é 1/100 disso, está com um market cap de 450 bilhões de dólares. Ela vem avançando. E outra, o endividamento nominal norte-americano, ele vem sendo carcomido pela inflação, tamanha extensão e o tempo em que os juros reais ficaram negativados e devem ser o novo normal, vão ficar negativados por muito tempo, mesmo que a inflação nos Estados Unidos fique zerada até o final do ano. O fato é que a gente ainda está vivendo uma inflação acima de 8%, tá 8,70%. E a taxa de juros básica, mesmo com esses aumentos em 3,25, a gente ainda tem um juro real negativado de -5 e alguma coisa, ou seja, isso vai carcomer o valor nominal do endividamento público norte-americano. E tudo isso aliado a esses subsídios, e tudo isso está criando uma mega bolha que vai levar a BTC rapidamente para o nosso alvo em $1 milhão, o que deve acontecer entre 2026 e 2027. Muita gente aqui no canal me pergunta o que significa a erosão do valor nominal do endividamento público norte-americano. Significa uma coisa muito simples. O governo norte-americano vai dar um calote no seu endividamento via inflação, ou seja, a inflação vai erodindo o valor daquilo ali simplesmente pela simples manutenção de um juro real negativado por uma extensão de tempo absurda. É o que vai acontecer. O valor nominal do endividamento norte-americano vai explodindo e os investidores vão encontrar na BTC um porto seguro justamente para ficar imune a essa erosão imposta ao endividamento público norte-americano pela simples manutenção de juros negativados por tanto tempo. Ou seja, gente, tudo caminha para a BTC explodir de forma ascendente, essa grande cunha triangular, a dominância da BTC, não em relação ao mundo cripto, mas em relação ao mercado acionário aberto nos Estados Unidos, ela vem crescendo exponencialmente. Hoje é 1/100. Todas as ações negociadas no mercado acionário aberto dos Estados Unidos valem 41 trilhões de dólares. A capitalização da BTC hoje está em torno de 450 bilhões de dólares. É 1/100, mas isso avança exponencialmente todo ano. Basicamente, a BTC a cada ciclo, ela mais que dobra essa participação dentro do market cap de todo o mercado acionário aberto dos Estados Unidos, e isso vem crescendo exponencialmente. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.